Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o candidato a deputado federal pelo Partido Novo, o reitor Cláudio Jacoski, para falar um pouco mais sobre as suas pautas, a sua caminhada por Santa Catarina durante o período de pré-campanha, as demandas que ele tem recebido da sociedade, para conversar um pouco conosco e apresentar os nossos ouvintes e a população em geral. Jacoski, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, é sempre uma alegria a gente estar aqui no Talking DI, um espaço importante para a gente discutir essas questões ligadas ao desenvolvimento do nosso país, as mudanças que se fazem necessárias e aquilo que a gente se propõe para essa caminhada enquanto candidato a deputado federal. Perfeito, agora já homologado, né, Jacoski já lá aparecendo até no Divulga Candi o seu nome como candidato do Novo. Como é que você faz uma avaliação em relação à pré-campanha que ainda está acontecendo, né? A campanha começa só dia 16, em relação a isso? Olha, a gente tem feito uma caminhada bastante efetiva por todos os espaços em que a gente considera importantes nesse início, né, de caminhada, buscando também ouvir muito, né? Acho que agora é um momento de ausculta, né, que a gente diz, um momento de recebimento de demandas e informações, e tem sido muito produtivo, porque a gente observa vários pontos importantes a serem destacados por uma candidatura que precisam da atuação de um deputado. A gente tem algumas preocupações da área, por exemplo, da área das empresas, né, da área empresarial, e que apontam grandes preocupações para o futuro da economia do nosso país, principalmente ligadas à questão da reforma tributária. É um item que nos preocupa de sobremaneira por conta do que vai acontecer com a área de serviços, de uma forma muito específica, mas também com o modelo que vai ser implantado de gestão fiscal. Dessa forma, outros itens são importantes nessa caminhada que a gente vem recebendo. Claro, vou ter um foco também na área da educação, e a gente vai fazer um trabalho muito efetivo a partir das universidades comunitárias, né, que são as universidades que promoveram o desenvolvimento da região nas últimas décadas e são a base de desenvolvimento da nossa região. Junto com isso, um modelo de desenvolvimento a partir de parques tecnológicos, que é uma área que a gente também tem um domínio muito grande, porque experimentamos isso enquanto gestores, e queremos aplicar isso também em nível nacional. Há uma série de mudanças de legislação, principalmente de centralização de políticas públicas no processo de desenvolvimento para aumento de competitividade do país a partir da inovação, e é outro item importante que a gente vai traçar. Perfeito. E nessa caminhada que você tem feito, quais são as principais demandas que os empresários, que a população tem apresentado? Como eu disse, os empresários apontam a questão fiscal, né, principalmente relacionada à reforma tributária como um dos grandes problemas, a questão dos juros também, né? A gente tem agora uma possibilidade de queda de 0,25% na Selic, mas assim, a gente está tratando os juros à altura de 14% ou 14,25% como está agora. Na verdade, dificilmente o empresário consegue fazer um financiamento para fazer o empreendimento ter modificações, melhorias. É um ponto crucial aqui o desenvolvimento da economia. A gente olha por Chapecó e vê também isso acontecendo nos espaços de Chapecó com grandes problemas já econômicos. Também é importante destacar o que a gente tem ouvido, muitas empresas se deslocando ao Paraguai. Então, assim, a gente nota que a própria região de Chapecó precisa se preocupar, o estado de Santa Catarina como um todo precisa se preocupar de uma forma bem importante, porque nós estamos tirando empresas que desenvolvem o nosso estado e deixando essas empresas se desenvolver regiões no Paraguai. Então, de certa forma, eu tenho ouvido muito essa questão de que quem já não foi está se preparando para ir. Então, me parece ser algo que o país deveria se preocupar com isso, deveria se preocupar com a economia, deveria pensar numa mudança que se faz necessária em nível nacional para que a gente possa reverter essa condição. Continuar do jeito que está vai levar um problema bastante sério. Eu acho que o país não suporta mais 4 anos de um governo de esquerda, não há mais como a gente seguir nesse caminho. O modelo implantado vem sugando recursos de quem empreende, de quem produz, e vem levando ao inchamento do Estado brasileiro e à geração de um sistema populista assistencialista que não há mais como continuar. Perfeito, reitor. Teve outra questão que foi bastante discutida nesse primeiro semestre e que também a classe empresarial ela
também fez bastante alertas, que é quanto ao fim da escala 6x1. Como é que o senhor enxerga isso? O projeto foi aprovado na Câmara, mas ainda está em tramitação no Senado. Perfeito. Essa é uma temática importante para a gente debater. A gente sabe como isso vai impactar, por exemplo, nas grandes empresas do agronegócio da nossa região. É importantíssimo porque a gente sabe o quanto uma mudança na escala poderia ocasionar. Na nossa opinião, seria muito mais inteligente por parte do país permitir com que houvesse uma negociação a partir da quantidade de horas. É mais ou menos um modelo americano, onde você tem o empregado definindo a quantidade de horas que ele quer trabalhar, se ele quer trabalhar à noite, se ele quer trabalhar durante o dia, no horário que ele quiser, pelo valor que também é negociado, e você consegue fazer com que você tenha um fluxo de pessoas atuando. O grande problema no Brasil é que essa medida, inclusive, vem de encontro, vem no sentido contrário de toda uma necessidade que o Brasil tem. O Brasil precisa aumentar os seus índices de competitividade, precisa produzir mais, precisa ter um movimento de crescimento econômico, e a gente olha o governo fazendo um caminho ao contrário, colocando a gente no sentido de redução da atividade de trabalho. E isso é insano, isso é sem nenhuma lógica, sem nenhuma condição. A gente observa, mais uma vez, é um modelo populista que vai levar o Brasil ao caos, A aprovação dessa legislação vai colocar muitas das empresas em dificuldade, uma dificuldade que vai se somar à reforma tributária e que vai fazer com que a gente possa ter muitas empresas quebrando, e os 4 anos serão decisivos. Por isso a gente tem falado, uma mudança se faz necessário. É impossível que a população não observe a necessidade de a gente fazer uma transição para um governo que possa vir contribuir com o processo de desenvolvimento do país. Perfeito. E sobre a nossa infraestrutura aqui, ferrovias, BR-282, como é que o senhor avalia isso? Também o que chega para ti? Certo. A 282 é um caso claro, A gente tem, de 4 em 4 anos, alguns políticos chegando na nossa região, vindo alguns de fora, alguns até daqui, fazendo com que a gente compreenda que agora sim vai ser resolvida a 282. Eu ouço essa situação há anos, E a gente não vê uma resolutividade efetiva. Sou engenheiro civil de formação, isso ajuda para a gente compreender o processo que a gente tem numa constituição de uma rodovia, a transformação dela em uma via duplicada é uma das condições possíveis, a constituição de uma outra via também seria uma solução possível, mas o que a gente observa é uma falta de vontade e de respeito até com o povo catarinense em relação a essa rodovia que tanto mata pessoas todas as semanas, todos os dias, e nos coloca numa condição totalmente adversa de tudo que a gente produz, com uma produção que destaca Santa Catarina em nível nacional, com uma exportação extremamente grande, nos colocando nessa dificuldade. Junto com isso, a questão da ferrovia, Eu estive participando recentemente de uma audiência pública que coloca o projeto sugerido pela ANTT como uma rodovia ser implantada sem que ela passe pelo oeste catarinense. É totalmente absurdo a gente imaginar uma situação dessa, O tanto quanto a gente precisa de uma ferrovia para resolver o problema dos insumos que a gente tem da nossa agroindústria e também para a exportação dos nossos produtos que são manufaturados aqui. Então, de certa forma, são temas que não vão estar descolados de qualquer atuação como deputado federal, porque precisam ser resolvidos e preciso de pessoas com coragem e preciso de pessoas com conhecimento e com também estratégias para poder chegar numa solução dessas questões. Outra questão, reitor, é em relação à educação, O senhor é reitor, agora licenciado, é dessa área também. Como é que o senhor vê hoje a educação do Brasil? O que tem que ser feito diferente no nosso país? Esse tema é o tema que eu também coloco como um dos importantes para o nosso país. Nós precisamos, a partir de agora, fazer uma revisão geral na educação brasileira. Algumas tentativas foram feitas no passado, a Base Nacional Comum Curricular não se efetivou, a gente não tem resultados a partir daí, e o que a gente observa é que nós temos problemas desde o ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Descendo essa condição, se a gente observar a entrada dos alunos no ensino superior, a gente vai ver que eles estão chegando com uma qualidade muito ruim. Seja na questão das linguagens, seja na questão da matemática, seja na questão das outras ciências. Nós precisamos efetivamente um modelo que traga esse aluno para o ensino superior de uma forma diferenciada, mais preparado. Isso vai acontecer se o ensino médio mudar. Nós precisamos uma nova linha de formação no ensino médio, preparando o aluno exatamente para a linha que ele quer seguir. Se ele quiser seguir para a área de humanidades, ele segue um determinado caminho. Se ele quiser seguir a saúde, ele vai para outro caminho, com biologia, com química. Se ele quiser um caminho das engenharias, ele precisa
de física, ele precisa de cálculo, enfim. O ensino médio precisa mudar, inclusive, para a gente contemplar o ensino técnico tão necessário para o desenvolvimento daquela competitividade que eu citei anteriormente. Nós precisamos efetivamente ter a formação específica já para o ensino técnico. Então, precisamos fazer uma mudança nessa condição. Na educação superior, precisamos mudar o sistema de avaliação. A gente vê que o sistema de avaliação está totalmente equivocado. Veja, nós tivemos o ENAMED, que tirou 30% dos nossos cursos de medicina do Brasil, dizendo que esses cursos não servem. Né? Teve, inclusive, sanções a 99 cursos no país. Se nós fizéssemos o exame nacional para as outras modalidades, para pensarmos assim, um exame nacional para as outras áreas de conhecimento, para engenharia, para contabilidade, administração, direito, qual seria o resultado? Aqueles 1/3 dos cursos que foram desqualificados pelo próprio MEC estavam com avaliação boa. Então, a avaliação não está cumprindo com a sua função. A questão da regulação é outra temática bastante importante. Nós precisamos mudar o processo de regulação, entender que cada modelo que a gente tem, ou seja, universidades, centros universitários e faculdades, precisa cada um deles atuar numa área específica. Nós não podemos ter essa confusão que a gente tem hoje, né, de qualquer um produzindo o mesmo resultado. Então, vem aí a questão de você ter uma universidade que precisa atuar no ensino, na pesquisa, na extensão, ter programas de pós-graduação, seja mestrado e doutorado, mas existe também, no meu entendimento, uma necessidade de remodelar a entrega dos cursos. O Brasil precisa organizar a demanda de profissionais do futuro. Isso não é feito. Hoje se deixa que o mercado regule isso. Está totalmente equivocado, ao meu ver. Então, uma reforma educacional no Brasil precisa ser discutida. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente, em abril, traz para o contexto um conjunto de metas e números que, para quem está na gestão, aparentemente você deve deixar liberado o mercado para poder crescer o aumento de pessoas cursando educação superior. Com que qualidade, eu pergunto? A qualidade é fundamental, nós precisamos entrar com esse item para fazer uma alteração, inclusive no Plano Nacional de Educação, olhar uma forma de executá-lo para que a gente atinja a qualidade e não atinja números como a gente tem atualmente. E nessa questão da educação, como que você considera, quais são os papéis das universidades comunitárias nesse fortalecimento da educação? Olha, o modelo comunitário ele é muito inteligente, né? Ele permite que você tenha uma instituição com bens públicos, uma gestão quase que pública, né? No cuidado que tem que se ter com a instituição, porém atuando no mercado de trabalho, não onerando o Estado no pagamento dessas condições. Para se ter uma ideia, essas comunitárias têm 1/5 do custo que a gente tem numa instituição pública. Então é inteligente você ter esse modelo funcionando, ainda mais porque no processo de desenvolvimento das últimas 5, 6 décadas, as comunitárias promoveram o desenvolvimento a partir do ensino. Eis que surge a necessidade e a lógica atual é nós desenvolvermos as regiões a partir da pesquisa, da extensão e da inovação. Então, a presença dos centros de inovação, de parques tecnológicos, ele é fundamental nesse momento para a gente fazer essa transição de um modelo que era apenas ensino para um modelo que agora atua junto com a sociedade e apresenta soluções e resultados e crescimento econômico para as regiões. Esse modelo eu pretendo levar também para a Câmara de Deputados, onde a gente pode legislar a respeito de constituir esse modelo também em nível nacional. As comunitárias são fundamentais, esse modelo ajuda muito nisso, mas as públicas também podem fazer essa atuação. Então a gente precisa com que as instituições públicas também tenham suporte financeiro e apoio para desenvolver esse tipo de ação, estarem conectadas com a região e com o processo de desenvolvimento. E as privadas da mesma forma, embora a gente tenha poucas universidades privadas, né, mas de certa forma elas também podem fazer esse conjunto de solução para um modelo de desenvolvimento do país. A gente precisa parar de olhar para o processo e buscar o resultado na efetividade da preparação de jovens e pessoas para serem profissionais de qualidade no futuro. Eu tenho comentado ultimamente de que esse modelo que a gente tem hoje, que está pauperizado na formação, na qualidade do estudante, vai render frutos ruins
nas próximas 2, 3, 4 décadas, que é quando a gente vai ter esses profissionais atuando. Então, hoje é urgente, é necessário que a gente faça uma intervenção agora, e é para isso que a gente está pensando em fazer esse movimento em relação a um pleito com uma candidatura, para que ela possa apresentar soluções nesse sentido, porque a gente tem, né, uma caminhada, um legado aí de mais de 2 décadas aí atuando nessa área, com a possibilidade de ter atuado como presidente da CAF, como presidente da ABRUC, que é a instituição nacional das comunitárias, e hoje também licenciado como presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Nos deu assim um patamar geral que nos dá essa condição de poder sugerir essa intervenção na educação brasileira, que é urgente, como eu disse. Perfeito. E falando ainda nessa questão da educação, você considera que o investimento que se tem no Brasil ele é o suficiente para essas mudanças? E o dinheiro ele só é mal aplicado na educação ou precisa ser investido mais? Olha, recurso e investimento em educação sempre é importante, né? Mas eu diria o seguinte, hoje o problema não é efetivamente de investimento, né? Veja, eu estou falando das instituições comunitárias que sequer têm investimento público, né? São instituições que se sustentam a partir dos seus recursos. O que precisa é um reordenamento, uma reorganização da educação superior. Nós precisamos ter definido qual a quantidade de profissionais que a gente precisa em quais as áreas de desenvolvimento. É assim que qualquer país inteligente olha para o futuro. E não você abrir o mercado e dizer assim, olha, tudo bem, o mercado regula, agora, a partir de agora, todo mundo quer ofertar cursos de medicina, vagas de medicinas a todo custo, por conta de um valor que a demanda era baixa anteriormente, né? Então você tem um aumento do valor de mensalidades, então por isso todo mundo agora vai ofertar medicina. A que qualidade, a que resultados a gente vai esperar isso? Então não é inteligente seguir por esse caminho. Nós precisamos ofertar uma demanda que seja compatível com aquela necessidade que a gente tem. A própria lei de mais médicos é uma lei que não ajuda nesse sentido, porque fomenta a ida de universidades para o interior para criar curso de medicina, como que se isso fosse fixar jovens naquele local. As residências médicas sim fixam, mas não os cursos de graduação, né? Nós temos uma proposta clara também da questão do curso de medicina para São Lourenço do Oeste, né? Uma proposta antiga que nós temos, um projeto já pronto, e que a gente também vai debater para poder efetivar em São Lourenço do Oeste o curso de medicina. Aqui em Chapecó a gente tem, né, os cursos de medicina das instituições já funcionando de uma forma adequada. Acho que é um modelo interessante que a gente tem aqui uma participação junto ao hospital regional, uma participação distribuída entre as instituições. Eu sempre cito, é um modelo inteligente porque ele também referenda o modelo associativista e colaborativo que a gente sempre teve na região, e a gente tem isso também funcionando nessa área dos cursos de medicina, né? Então, respondendo a tua pergunta, é com muito planejamento, organização, definição de demanda, definição de estratégia de desenvolvimento do país, coisa que a gente não tem há anos no país sendo pensado. E hoje, falando do atual mandato e dos outros mandatos, na sua avaliação, falta representatividade para nós em Santa Catarina, no Oeste, em discutir mais essas questões de os nossos problemas e menos ficar num debate ideológico? Eu concordo plenamente, é exatamente isso, né? Às vezes a gente observa uma dicotomia entre posicionamentos sem muito entender o que está acontecendo, né? Sem que a gente olhe para exatamente qual é a nossa necessidade. Eu diria que a nossa necessidade é ter pessoas que representem o Oeste Catarinense e representem Chapecó, entendendo também qual é a condição que a gente tem aqui. Na verdade, é uma preocupação que a gente tem, que as entidades, que as pessoas se conscientizem que é muito importante a gente ter pessoas que são de Chapecó, que são da região do Oeste Catarinense, porque elas vivem isso no seu dia a dia e têm condições de, quando vai se discutir uma emenda, saber exatamente qual é a necessidade que a gente tem, quando vai discutir uma legislação específica que vai atender ao nosso movimento do agro, ou que vai atender alguma área específica, tenha conhecimento de qual é o funcionamento, quais são as demandas que a gente tem aqui. Então, a gente ainda acredita que se faz necessário que a gente faça aquilo que as outras regiões vêm fazendo. A região sul, a região norte vem discutindo essa questão de localizar o voto mais presente, com pessoas que representam aquele local, que são do local, e a gente também acredita que é importante a gente
gente fazer isso na nossa região oeste, porque ela necessita de muitas coisas, né? A gente vive um modelo quase que abandonado aqui, né? A gente vive com as nossas próprias forças tentando se socorrer entre nós mesmos, né? Numa condição que não é mais possível ser admitida, principalmente no ramo da logística, né? Nesse atendimento que eu comentei anteriormente, em relação à ferrovia, em relação a 282, não é mais possível que a gente siga mais 4 anos com essa mesma condição, sem ter alguém daqui que entende essa condição e que possa efetivamente enfrentá-la. Prefeito, Jacoski, teria algo a mais que o senhor gostaria de comentar em relação? Olha, na verdade, a gente está vivendo um sonho, né? Está vivendo uma oportunidade que a gente tem de mudar o Brasil. Todas as pessoas, elas precisam ter propósito na sua vida, né? É assim que a gente segue em frente, com sonhos que podem nos levar para algum outro local. Eu coloquei o meu nome à disposição, pensando, né, em toda a possibilidade que a gente tem em um partido que tem princípios e valores tais quais eu tenho, pensando na possibilidade de fazer o bem para as pessoas. A gente tem nossos filhos, a gente vai ter netos, ou quem tem netos, tem expectativa que a gente deixe um mundo melhor para as próximas gerações. É com esse intuito, com esse olhar, com esse sentimento que eu entrei nessa condição de candidato, para pensar que aquilo que eu já tive como legado, o conhecimento que eu tenho até agora, pode servir às outras pessoas. Eu espero que elas entendam isso, porque é somente nessa condição de ter um mandato e que a gente consegue fazer as grandes mudanças com estratégia, com planejamento e com organização. Perfeito, Jacoski, a gente agradece a sua participação aqui. O Diário do Iguaçu fica de portas abertas para novos bate-papos em outras oportunidades. Muito obrigado, sempre à disposição. Este foi o reitor Cláudio Jacoski, candidato a deputado federal pelo Partido Novo, falando um pouco sobre pautas, sobre demandas e também outros assuntos que foram abordados nesta entrevista. Em breve voltaremos com mais candidatos e vocês podem acompanhar no canal do YouTube DI Play.